Bom dia, galera. Bom dia, né? Sejam bem-vindos a mais um sábado letivo do nosso canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia do nosso canal Educação. E aí, tudo bem com vocês? Lembrando que nossa manhã de aulas de hoje corresponde a que dia? Corresponde ao dia de quarta-feira, tá? Então, as aulas que vocês têm nos dias de quarta-feira, né? Nós vamos ter hoje, né? Iniciando com geografia, e aí, depois de geografia, vocês vão ter aí as demais disciplinas que vocês acompanham nos dias de quarta-feira. Tudo bem? Coloque aí o nosso IPTV, Renan, para nós observarmos no momento, né? Quem está presente aqui, além da galerinha do YouTube, né? Olha só o nosso polo aí de Uruçuí presente, né? Ou seja, assistindo aí a nossa aula. Bem, galera, como vocês sabem, hoje, né? Que equivale a quarta-feira, nós só temos uma aula, tá? E aí vamos fazer o quê? Vamos trabalhar o quê? Hoje nós vamos trabalhar uma revisão, destacando aí conteúdos que nós estamos trabalhando, né, neste mês de agosto, né? Mais especificamente, conteúdos referentes ao espaço rural, tá? Ou seja, a origem da agricultura, né, a agropecuária mundial e a Revolução Verde. Nós vamos trabalhar esses conteúdos, vamos fazer uma revisão desses conteúdos, né, com base em questões, né, com base em exercício. E aí eu conto, né, com a participação de vocês, tranquilo? Vamos partir para o nosso slide? Olha só, galerinha, como vocês podem verificar, no nosso slide inicial, né, nós temos aqui breves informações acerca da nossa aula, destacando aqui o nome deste amigo de vocês, professor Francisco Souza, a nossa disciplina, nossa bela e linda geografia, o nosso conteúdo, como nós já destacamos, né, se trata de uma revisão, destacando os conteúdos como a origem da agricultura, a agropecuária mundial e a Revolução Verde, tá? Então, hoje nós vamos fazer uma revisão, é o momento, tá? De você recapitular, de você, caso tenha alguma dúvida, expor a sua dúvida, né? E sanar esta dúvida. A data de hoje, né, é exatamente o dia 27 de agosto de 2022, tá? 27 de agosto de 2022. E no slide seguinte, nós temos aqui o roteiro da nossa aula, né, o itinerário a ser seguido, destacando que nós vamos trabalhar uma revisão referente ao espaço rural, ou seja, referente à origem da agricultura, a agropecuária mundial e a Revolução Verde. E o nosso objetivo, né, ou seja, o que nós esperamos, né, que vocês, né, aprendam, né, exatamente, obtenham exatamente recapitular por meio de exercícios e questões a temática referente à origem da agricultura, a agropecuária mundial e a Revolução Verde, ok? No slide seguinte, olha só, nós temos aqui um pequeno resuminho sobre a agropecuária, né, uns tópicos, e aí você vê, né, resumo sobre a agropecuária, e aí destacando o quê? Destacando que a agropecuária, gente, o que vem a ser a agropecuária? A agropecuária, ela é uma atividade econômica que compreende o plantio e o cultivo da terra, tá? E a criação de animais. Então, a agropecuária, ela é referente, ó, referente ao quê? Compreende o plantio e o cultivo da terra. Pecuária compreende o quê? A criação de animais, tá? Não vou imaginar a pecuária como apenas a parte bovina, não é só a parte bovina, tem outros animais também, tá? Então, olha só, esta agropecuária, ela é uma atividade, né, do setor primário da economia, tá? Ou seja, no setor primário da economia nós temos a agricultura, nós temos a pecuária, nós temos o extrativismo, né, atividades extrativistas, seja vegetal, mineral, nós temos a silvicultura, tá? E aí, além do setor primário, vocês sabem que nós temos o setor secundário, tá? E esse setor secundário, exatamente, ele vai transformar aquilo que é obtido, né, por meio de atividades primárias, né? Atividades primárias como a agricultura e a pecuária.
tá? Então ele vai transformar a agricultura e pecuária, né? Digamos assim, ela extrai, tá? Ela obtém ali inicialmente e aí no setor secundário, ou seja, a parte relacionada à indústria, vai transformar esses produtos, tá? Vai industrializar esses produtos, vai beneficiar esses produtos, ok? E além do setor primário e secundário, nós temos o setor terciário. Nesse setor terciário é o setor referente ao comércio e serviços, né? Ou seja, no comércio, esses produtos, né, de origem da agropecuária, né? Esses produtos de origem da agricultura e da pecuária vão ser comercializados, vendidos, né, para chegar finalmente até o consumidor, ok? Então, olha só, gente. Logo em seguida, nós temos destacando que a agropecuária é praticada no campo e depende, ela é praticada no campo e depende, né, diretamente da disponibilidade de terra. Sim, depende diretamente da disponibilidade de terras, né, pois as terras, né, ela representa o substrato, ou seja, o meio, né, sobre o qual estas atividades vão ser desenvolvidas, né, sobre o qual vai ser realizado o plantio, né, vai ser, e aí, posteriormente, né, vai se desenvolver esse plantio, exatamente sobre esta terra, né, onde nós vamos ter as pastagens que vai servir, né, que vai alimentar os animais referente à pecuária, ok? Então, sobre a agropecuária, né, ela é a atividade econômica que compreende o plantio e cultivo da terra, além da criação de animais, isto é, a agricultura e a pecuária. Ela é praticada no campo e depende diretamente da disponibilidade de terras, ok? Ela pode ser desenvolvida em pequenas, médias e grandes propriedades, tá? Ou seja, esta agropecuária pode ser desenvolvida em áreas de minifúndio e em áreas de latifúndio, né? Latifúndio, grandes extensões, grandes propriedades, né? Minifúndio, pequenas propriedades, tá? Sua prática tem como objetivo a subsistência. Então, o objetivo, né, dessa atividade é a subsistência, né? Quando é praticada ali em pequena extensão, a subsistência, quando é praticado com meios, né, que não requer tecnologia, né, sofisticada, ou seja, aquela forma rudimentar, ali caracteriza, né, a atividade pecuarista ou a agricultura de subsistência, ou seja, que é referente, né? Ela tem como objetivo exatamente alimentar, né? Dispor, oferecer alimentos para aquela família, tá? Ou seja, fazer com que aquela família subsista, tá? E além da subsistência, ela tem finalidade comercial, né? Afinal de contas, né? Vocês já viram aí grandes plantios, né, grandes rebanhos, né, que a finalidade é exatamente vender, né, comercializar aquela produção. Tranquilo? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Você que está nos acompanhando aí pelo YouTube, você que está nos acompanhando aí pelo IPTV, qualquer dúvida, coloque aí no chat, não conclua nossa aula ficando com dúvidas, tá? E logo em seguida, né, com relação a essa agropecuária, ela atende tanto o mercado doméstico quanto a demanda internacional. Então, os produtos originários aí da agropecuária, né, eles vão abastecer tanto o mercado doméstico, o que é o mercado doméstico? A parte interna, né, onde nós moramos, é o nosso município, o nosso estado, o nosso país, tá? E a demanda internacional, ou seja, podem ser voltados para a exportação, né? Que aí, dicas de passagem, aqueles grandes plantios, aqueles grandes rebanhos, né? A monocultura, ela, em sua maior parte, é destinada ao mercado internacional, ou seja, a exportação, tá? Para o produtor termina compensando mais exportar, vender para outros países, né? Afinal de contas, o produto lá, essa atividade, né?
Dessa forma, né, ele vai obter, ele vai vender em dólares, tá? E aí, como vocês sabem, a cotação do dólar é superior à cotação do real, termina sendo mais vantajoso para ele, ok? Porém, né, uma parte é destinada ao mercado doméstico, né, ao mercado interno. E aí, com relação ao mercado interno, né, o que mais abastece o mercado interno é exatamente aquilo que é produzido pelo médio e pequeno produtor, né? É o que vem a abastecer, tá? O mercado doméstico, o mercado interno. Ok? Tranquilo? Vamos seguir, né? Vamos avançar. Olha só, no slide seguinte, essa agropecuária ela é classificada, né, de acordo com o modo de produção. Então, de acordo com o modo de produção e a intensidade tecnológica, essa agropecuária ela pode ser classificada como intensiva ou extensiva, né? Vocês sabem que aquilo que nós chamamos de agropecuária intensiva é aquela agropecuária, tá, que obteve aquilo que foi gerado, né? Aquilo que foi desenvolvido na Revolução Verde. Ou seja, essa agropecuária intensiva é aquela que faz uso de moderno maquinário, tá? Ou seja, equipamentos, insumos, sementes melhoradas, tá? Adubadoras, faz uso de agrotóxicos, conservantes. Então, é uma agropecuária, tá, que faz uso aí de tecnologia avançada, tá? Faz uso de transgênicos. Então, tudo isso caracteriza o quê? Caracteriza a agropecuária intensiva, tá? As terras que são utilizadas, né? Elas procuram-se se obter a maior produtividade possível, ok? No caso da pecuária, o gado é criado, né, de uma forma mais confinada, tem um controle maior sobre este gado, né, sobre este rebanho, com relação à alimentação, com relação à vacinação, né? Ou seja, tem uma série de cuidados, ok? Já no caso da agropecuária extensiva, é aquela agropecuária mais simples, mais rudimentar, é aquela praticada, né, pela população, né, a maior parte da população rural, tá? É aquela que não faz uso, e mesmo que faça uso, mas é de forma muito pequena, né, de tecnologia, tá? Então, é desta forma que a agropecuária extensiva se caracteriza, né? No caso aí da pecuária, ou melhor, no caso da agricultura extensiva, né, é aquela, né, praticada pela maior parte, né, da população, aí, pelo pequeno produtor rural, né? Tranquilo? E no caso da pecuária extensiva, é aquela em que o gado é criado de uma forma solta, né, sem ter determinados cuidados, como aqueles que são observados na agropecuária, ou melhor, na pecuária intensiva. É importante porque é dela, ou seja, a atividade, né, a agropecuária é importante porque é dela a origem dos alimentos que consumimos, né? E de parte das matérias-primas utilizadas na indústria. Então, é dessa atividade agropecuarista, né, da agricultura e da pecuária que nós consumimos, tá, os alimentos. E determinadas, né, no caso, matéria-prima que faz com que a indústria funcione, vem desse setor. Então, é algo, né, é uma atividade de muita importância. Tranquilo? O tópico seguinte: quando o manejo dos cultivos e das pastagens é feito de maneira inadequada, pode gerar problemas ambientais, tá? Então, quando o manejo dos cultivos e das pastagens é feito de maneira inadequada, pode gerar problemas ambientais. Que tipo de problemas ambientais, né? Problemas ambientais como o desmatamento, poluição de mananciais, corpos d'água, né? Nascentes, córregos, rios, ok?
E a compactação do solo, né? Compactação do solo, né? O solo fica mais denso, perde sua porosidade, ou seja, ele fica mais compacto, e aí dificulta o desenvolvimento das raízes, né? Dificulta a penetração da água. Isso acontece com o tráfego de máquinas, isso acontece com o pisoteio constante, né? do gado naquele solo, e aí termina compactando, ok? Logo em seguida, nós temos uma das principais atividades econômicas do Brasil. Sim, gente, a agropecuária ela tem uma representação, um peso muito importante, né? No nosso PIB, tá? É uma das principais atividades econômicas do Brasil. A soja, no caso, né, é o carro-chefe. A soja, ela se destaca, né? Ela é o carro-chefe da produção no país e também um dos principais produtos de exportação, né, junto com a carne. Então, a nossa soja, o estado do Mato Grosso é o maior produtor, né, e além do Mato Grosso, nós temos aí com destaque o Rio Grande do Sul, o Paraná, o estado do Goiás se destacam aí na produção de soja, né, sendo o Mato Grosso o principal produtor de soja. E aí essa nossa soja, né, ela é exportada, né, para vários países, com destaque aí para a China, né? A China ela faz muito uso da nossa soja, ok? Assim também como a nossa produção de carne, né? Ou seja, nosso rebanho é bem vasto e aí o nosso Brasil ele exporta, né, carne bovina, não só carne bovina como carne de outros rebanhos, né, para várias partes do mundo. E agora nós temos aí uma questãozinha, gente. Olha só, nós temos a nossa primeira questão, nós destacamos que a nossa revisão iria abordar exercícios, questões, e aí nós temos a nossa primeira questão. Olha só, com relação à nossa primeira questão, né, uma questão aí do Enem, diz o seguinte: no século XIX, para alimentar um habitante urbano, eram necessárias cerca de 60 pessoas trabalhando no campo. Essa produção foi se modificando ao longo destes 2 séculos. Em certos países, hoje, há um habitante rural para cada 10 urbanos, né? Mostra aí que a população rural decresceu, né, consideravelmente. E aí, se você observar, né, na leitura do enunciado, lá no século XIX, para alimentar um habitante urbano eram necessárias cerca de 60 pessoas trabalhando no campo. Olha a quantidade de pessoas que naquela época o campo necessitava, né, para produzir alimentos que posteriormente iriam chegar à cidade, né, ou seja, na área urbana. Observe aí que para alimentar um habitante urbano, eram necessárias cerca de 60 pessoas trabalhando no campo. Essa proporção foi se modificando ao longo destes 2 séculos, né? Em certos países, atualmente, há um habitante rural para cada 10 urbanos. No slide seguinte, olha só. O autor expõe uma tendência de aumento da produtividade agrícola, né? Então, nós observamos aí... Opa! Vamos apagar aqui. Pronto. Então, gente, olha só. O autor expõe uma tendência de aumento da produtividade agrícola por trabalhador rural, né? Na qual menos pessoas produzem mais alimentos, né? Que pode ser explicado, olha só. Então, isso pode ser explicado, será que é pela letra A? Ou seja, o autor expõe uma tendência de aumento da produtividade agrícola por trabalhador rural, na qual uma menor quantidade de pessoas produzem mais alimentos. Isso pode ser explicado, será que é o que consta na letra A? Pela exigência de abastecimento das populações urbanas,
que trabalham majoritariamente no setor primário da economia. Olha aí, pela exigência de abastecimento das populações urbanas que trabalham majoritariamente no setor primário da economia. Olha onde está o erro aí. Trabalham majoritariamente no setor primário da economia. Nós sabemos que a população urbana, né, ela trabalha, né, ela atua mais no setor terciário e secundário da economia, tá? Então a letra A nós já podemos descartar, né? Ou seja, ela está errada. Letra B, pela imposição de governos que criam políticas econômicas para o favorecimento do crédito agrícola, né? Será que foi esse o motivo, né, que fez com que ocorresse esse aumento, né, da produtividade aí no campo, mostrando que atualmente um menor número de pessoas no campo termina produzindo mais alimentos? Será que foi só em decorrência aí do crédito agrícola? Tá? Então a letra B também está errada. Ficaram aí as letras C, D e E. E aí, galerinha, você que está nos assistindo aí pelo YouTube, você que está nos assistindo pelo IPTV, coloque o nosso IPTV novamente, Renan, para nós observarmos aqui, né? Olha aí, né? A galerinha aí de Eliseu Martins 2, Uruçuí 2, né? Acho que daqui a pouco o nosso polo de Canavieiras, né, deve estar chegando, nosso polo de Alesbão Veloso. Ficarem as letras C, D e E. E aí, galera, qual a alternativa correta? Letra C, letra D ou letra E? Olha só, a letra C diz o seguinte: pela incorporação homogênea, né, dos agricultores às técnicas de modernização, sobretudo na relação latifúndio e minifúndio. Gente, letra C, ela é absurda, né? Ela é assim, sem... Observe que pela incorporação homogênea quando ocorre de forma igual, né? Pela incorporação é como se quisesse dizer pela incorporação, né, igual dos agricultores, as técnicas de modernização, sobretudo na relação latifúndio-minifúndio, né? Nós sabemos que a letra C, constatamos aqui, né, que esta letra C está errada, não houve essa incorporação homogênea, tá? Ou seja, de forma igual, tanto naqueles agricultores que trabalham em área de latifúndio, né, quanto de minifúndio, tanto com relação àqueles produtores referente a latifúndio quanto a minifúndio. Então, a letra C está errada. Ficaram aí as letras D e E. Olha só, a letra E. Pelo acesso às novas tecnologias, o que fez com que áreas em altas latitudes, né? Áreas em altas latitudes, galerinha, é aquelas áreas que ficam mais próximas dos polos, né? Seja polo norte, seja polo sul, né? São as áreas de altas latitudes. Então, pelo acesso às novas tecnologias, o que fez com que áreas em altas latitudes, acima de 66 graus, né, passassem a ser grandes produtoras agrícolas, tá? E aí, será que foi isso mesmo? E a letra D? Pela dinamização econômica desse setor, né, a agropecuária, e utilização de novas técnicas e equipamentos de produção pelos agricultores. Gente, a alternativa correta para a nossa primeira questão é a letra D. Realmente, né, houve essa dinamização, esse impulso econômico, né, desse setor agropecuário, e também a utilização de novas técnicas. A Revolução Verde veio para isso, né? E a utilização de novas técnicas e equipamentos de produção pelos agricultores. Então, foi isso que fez, né, com que ocorresse um aumento de produtividade agrícola por trabalhador rural, ou seja, na qual menos pessoas passaram a produzir mais alimentos. Então, isso pode ser explicado, né,
esse fato, né, esse aumento da produtividade agrícola por trabalhador rural, onde uma menor quantidade de pessoas produz mais alimentos, isso pode ser explicado exatamente em decorrência, né, ou seja, pela dinamização econômica, né, por esse impulso econômico desse setor e pela utilização de novas técnicas e equipamentos de produção pelos agricultores. Primeira questão, alternativa correta, letra D de dado. Tranquilo? Próxima questão. Questão de número 2. Né? Segunda questão, observe o mapa, né? Então nós temos aí o mapa do nosso Brasil, né? E aí diz o seguinte: as áreas assinaladas, você vê que no mapa, né? Esse mapa tem várias manchinhas, né? Então, as áreas assinaladas representam conjuntos de municípios brasileiros que são os maiores. Então, onde você vê essas áreas, essas manchinhas aí, representam conjuntos de municípios brasileiros, né, que se destacam, né? Vamos observar, né? Que são os maiores o quê? Letra A. Será que são os maiores criadores de gado bovino? Pois respondem às áreas precárias em infraestrutura viária, em geral associadas ao sistema de pecuária extensiva, né? Lembra o que é a pecuária extensiva? Pouca tecnologia, gado criado à solta, né? Letra B. Será que representa, né? Essas manchinhas representam criadores de gado bovino, pois apresentam terrenos com altas declividades, habitualmente rentáveis no sistema de pecuária extensiva. Letra C. Produtores de soja, pois correspondem a áreas de chapadões e colinas, em geral procuradas por atividades que exigem mecanização. Ou será a letra D? Produtores de soja, pois essa cultura exige solos de alta fertilidade, devido ao fato de ser sazonal, né? Temporário. E a letra E? Produtores de arroz, fato evidenciado pela grande presença de planícies de inundação nestas áreas. E aí, galerinha? Letra A, B, C, D ou E? Olha, as letras A e B, nós já podemos destacar, né? Ela fala em pecuária extensiva, né? Aquela pecuária que requer pouca tecnologia, aquela pecuária simples. Então, as letras A e B nós já podemos descartar. Ficaram aí as letras C, D e E. Letra E, produtores de arroz, né? Fato evidenciado pela grande... Será que nessa parte aqui, no centro-oeste, há essas grandes planícies de inundação? Não, gente, aqui nós já podemos também descartar a letra E, né? Ficaram aí as letras C e D. Será que a soja ela exige, né, ela tem como exigência esses solos de alta fertilidade? Ou será a letra C? Produtores de soja, pois corresponde às áreas de chapadões e colinas, em geral procuradas por atividades que exigem mecanização. Gente, a alternativa correta para a nossa segunda questão é a letra C, né? A letra C, realmente essas manchinhas que vocês observam aqui no sul do Maranhão, tá? No sudoeste do Piauí, ó, o sul do Maranhão, o sudoeste aqui do Piauí, o oeste aqui da Bahia, tá? O noroeste aqui do Tocantins, parte aqui do estado do Goiás, né? Parte aqui do estado, essa parte centro aqui do estado do Mato Grosso, aqui no Mato Grosso do Sul, no Paraná, né? Essa parte aqui de São Paulo, né? Aqui no Rio Grande do Sul,
além dessa manchinha aqui no estado de Roraima. Então aí nós temos, né? Isso representa, as áreas assinaladas representam conjuntos de municípios brasileiros que são os maiores produtores de soja, pois correspondem, né? É o que consta na letra C, pois correspondem a áreas de chapadões e colinas em geral procuradas por atividades que exigem mecanização. Essa área, né, mais ali pelo centro-oeste, essa área caracterizada por essas feições aqui, tá? Ou seja, não são tão elevadas, né? Facilita a mecanização. E nesse tipo aí de cultura, né, a monocultura da soja, né, destinada mais à comercialização, à exportação, tá? Nós podemos observar uma alta mecanização. E aí, nessas áreas, né, essa mecanização ela é possibilitada em decorrência aí do relevo, né? Facilita a movimentação das máquinas, colheitadeiras, plantadeiras. Ok? Segunda questão, alternativa correta, C de casa. Vamos avançar? Terceira questão, né? Terceira questão, olha só, o que diz aí a terceira questão? Desde o período neolítico, aí você já lembra da origem da agricultura, né? Desde o período neolítico, os povos de distintas partes do mundo desenvolveram sistemas agrários próprios, né? Aproveitando as condições naturais de seus habitats e do conhecimento adquirido e transmitido, né, entre os membros da comunidade. Assinale a alternativa que estabelece corretamente, tá? Ou seja, que estabelece corretamente a relação entre o povo habitante de uma determinada área. Então você vai ver nas alternativas, né, o que estabelece corretamente a relação entre o povo habitante de uma determinada área, o sistema produtivo por ele desenvolvido e as condições naturais aproveitadas, né, assim como os produtos cultivados. Então você vai ver, né, dentre as alternativas abaixo, onde há a relação correta entre o povo habitante de uma determinada área. Vocês observam aí que tem vários povos, né? Na letra A tem os egípcios, né? Na letra B tem os incas, C, os chineses e na letra D, os mesopotâmicos. Então você vai ver aí onde há a correta relação entre o povo habitante de uma determinada área, o sistema produtivo por ele desenvolvido e as condições naturais. Então vamos, olha só. Letra A, egípcios. Sistema produtivo por ele desenvolvido, uso da irrigação e drenagem, as condições naturais aproveitadas, né? Planícies úmidas e férteis dos rios Tigres e Eufrates. Produtos cultivados, arroz e café. Olha só, a letra A, galera, nós podemos descartar, não é a letra A, porque a letra A, olha, só, ela destaca planícies úmidas e férteis dos rios Tigres e Eufrates. Gente, nesta área dos rios Tigres e Eufrates, é uma área habitada, né? Era uma área habitada pelos povos mesopotâmicos. Essa área do rio Tigre e Eufrates corresponde, né? Ela está localizada atualmente no Iraque, né? Que no passado foi a Mesopotâmia, tá? A Mesopotâmia habitada pelos povos mesopotâmicos, ok? Então não é a letra A, né? Nós já podemos descartar. Letra B, ou melhor, letra C. Vamos pegar aqui a letra C. Letra C, chineses. Ou seja,
O povo habitante de uma determinada área, chineses. O sistema produtivo por ele desenvolvido, uso intensivo dos terraços das altas montanhas. As condições naturais, Planalto de Anatólia, no extremo leste da Ásia. E os produtos cultivados, café e cacau. Gente, a letra C também está errada. Não é a letra C, né? Essa parte aí referente café e cacau. Então, olha só, a letra D agora. Além, né, do Planalto de Anatólia, né? A letra D agora. Mesopotâmicos. Ou seja, o povo habitante daquela área, mesopotâmicos. Sistema produtivo por ele desenvolvido. Uso de cultivos de inundação e de regádio. As condições naturais. Vales férteis dos rios Ganges e Amarelo. E os produtos cultivados? Cana-de-açúcar e feijão. Gente, não é a cana-de-açúcar nem o feijão, tá? Aí, essa área aí, vales férteis dos rios Ganges e Amarelo, essa área aí dos vales férteis dos rios Ganges Rio e Amarelo, tá? O Rio Amarelo na China, né? Ganges na Índia. Então, não é a área onde os mesopotâmicos habitavam, tá? Então, olha só, a alternativa correta para a nossa terceira questão é a letra B. A letra B, sim, ela coloca a relação correta. Olha só, o povo habitante da área, os incas, o sistema produtivo por ele desenvolvido, uso de terraços com técnicas de curva de nível, né? Terraço, se você não lembra daquela imagem que mostra que nós trabalhamos lá na agricultura de jardinagem, que tem aqueles degraus, aquela montanha, né, parcelada, que tem uns degraus, tá? Então aquilo ali é o sistema de terraço, né? Ele é desenvolvido exatamente, né, para se cultivar em áreas inclinadas, né, áreas de vertentes, né, áreas de montanhas, tá? E se faz aqueles terraços ali para conter a erosão, ou seja, para quando ocorrer as chuvas, né, as chuvas terem a velocidade da água reduzida e assim diminuir a erosão. Tranquilo? Aproveitamento dos altiplanos andinos. Realmente os incas habitavam essa área, né? Altiplanos andinos. E o produto cultivado, batata e milho. A alternativa correta aqui para a nossa terceira questão, letra B de bola, né? Ficou bem fácil aí. Nós esmiuçamos bem, né? Detalhamos bem a questão, exatamente para que você, nosso aluno aí, pudesse compreender da melhor forma possível, tá? Quarta questão, vamos lá, vamos para a quarta questão aí. A quarta questão, galera, diz o seguinte: a agricultura foi responsável por mudanças significativas. Então, esta agricultura ela foi responsável, gente, por mudanças significativas nos padrões de fixação e distribuição das populações humanas. Que alteração nos fluxos de pessoas ocorreu com o advento da atividade agrícola? Que alteração nos fluxos de pessoas ocorreu com o advento da atividade agrícola? Então, olha só. Letra A. As pessoas passaram a migrar mais. Será que com a agricultura, né, a mudança significativa que ela proporcionou foi isso? As pessoas passaram a migrar, né, a deslocar-se mais em busca de melhores solos para o cultivo? Não, galera, não foi isso, né? Está errada a letra alternativa A. Letra B. Dispersaram-se, espalharam, né, nos territórios para não ter que dividir a produção. Que povo egoísta, né? Não, gente, não é a letra B, né? Não, a agricultura, ela não provocou isso, tá? Ou seja, o desenvolvimento da atividade agrícola, né? Não só a agricultura, como criação de animais, não houve não ocasionou essa dispersão nos territórios para não ter que dividir
a produção. Tá? Povo ganancioso. Então, olha só. Letra C. Deixaram de ser nômades e passaram a ser sedentários, né? Ou seja, fixar-se em um determinado local. Opa! Vamos analisar a letra D. A caça, pesca e coleta garantiam o pleno sustento, estímulo para o aumento das migrações. Ora, a caça, a pesca e a coleta garantiu o pleno, né, o completo sustento. E aí, logo em seguida, diz estímulo para o aumento de migrações. Não, não é a letra D, galera. Está errado também. Contraditório. Letra E. Intensificaram o nomadismo, uma vez que precisavam de sementes variadas. Pelo contrário, galera, a agricultura ela não intensificou o nomadismo, ok? Ela contribuiu exatamente para o que nós podemos observar na letra C de casa, né? Ou seja, a agricultura ela foi responsável por mudanças significativas nos padrões de fixação e distribuição das populações humanas, que a alteração, ou seja, a alteração nos fluxos de pessoas que ela proporcionou, né, com o advento da atividade agrícola, foi fazer, né, com que a população deixasse de ser nômade e passasse a ser sedentária, tá? Essa população ela passou a fixar-se em um determinado local. Foi isso que a agricultura contribuiu. Então, antes o homem ele vivia deslocando-se de uma área para outra em busca de alimentos, né? Acabou o alimento numa determinada área, aí ele deslocava-se para outra em busca de alimentos. Com o surgimento da agricultura, foi exatamente, né, a contribuição que ela deu foi fazer com que esse homem essas populações deixassem de ser nômades, né, e passassem a ser sedentárias. Tranquilo? Quinta questão, né? Vamos agora para a nossa quinta questão de hoje, tá? Nossa quinta questão. A respeito da primeira revolução agrícola, ocorrida no século XIX, é correto afirmar que... Então, olha só. A respeito da primeira revolução agrícola ocorrida no século XIX, é correto afirmar que... Primeira afirmação. O uso intensivo do solo, com a ausência de práticas de conservação, foi uma das características desse período. O uso intensivo do solo com a ausência, melhor dizendo, né? O uso intensivo do solo com a ausência de práticas de conservação foi uma das características desse período. Verdadeiro. Né? Exatamente, né? A respeito da primeira revolução agrícola ocorrida no século XIX, tá? Nós podemos colocar como correto esse uso intensivo do solo com a ausência de práticas de conservação. Foi uma característica desse período. Segunda afirmação, houve aumento da produtividade, isto é, houve aumento da produção sem o aumento da área de cultivo. Terceira afirmação, por não haver aumento da área plantada, essa revolução garantiu que o meio ambiente fosse preservado. Opa, aqui está errado, gente, é falso. Olha só, por não haver aumento da área plantada, houve sim aumento da área plantada. Essa revolução garantiu que o meio ambiente fosse preservado. Meio ambiente preservado. Olha o que consta na primeira afirmação, né? O uso intensivo do solo com ausência de práticas de conservação foi uma das... Olha, a ausência de prática de conservação. Então, essa revolução, né, não garantiu que o meio ambiente fosse preservado. Tá? Quarta afirmação. O avanço tecnológico do período permitiu que, em uma mesma área ocupada, houvesse
um acréscimo na produção se comparada com a produção anterior, tá? Então, o avanço tecnológico do período permitiu que, em uma mesma área ocupada, houvesse um acréscimo na produção se comparada com a produção anterior. Verdadeiro. Opa! Verdadeiro. E a segunda afirmação: houve aumento da produtividade, isto é, houve aumento da produção sem o aumento da área de cultivo. Gente, a alternativa correta tá exatamente a letra D, D de dado, ok? Os itens 1, 2 e 4, né, são verdadeiros, apenas o item 3 é falso. Tranquilo? Quinta questão, alternativa correta, letra D de dado, itens 1, 2 e 4. Vamos avançar? Olha só, sexta questão, né? Vamos seguir agora para a nossa sexta questão de hoje. O que nós temos aqui na nossa sexta questão? Alguns estudiosos afirmam que estamos passando por uma nova revolução agrícola, né? Estamos passando por uma nova revolução agrícola. Essa afirmação tem origem no surgimento de um novo elemento na produção agrícola mundial. Tá? Então, essa afirmação ela tem origem no surgimento de um novo elemento na produção agrícola mundial. Tá? Qual é esse componente? Que novo elemento está surgindo, né? Que novo elemento, né? Vem surgindo aí com força na produção agrícola mundial, vem se destacando aí na produção agrícola mundial, que dá a entender, né, que estamos passando aí por uma nova revolução agrícola. Será que são os sistemas de satélite? Letra A. Ou é a letra B, os transgênicos? Letra C, agroecologia. Letra D, os agrotóxicos. Ou letra E, a digitalização da produção. Perguntinha bem simples aí. E aí, o que vocês acham, gente? Galerinha que está pelo YouTube, a galerinha que está aí pelo IPTV. Letra A, B, C, D ou E? Olha, você que acha aí que é a letra B, os transgênicos, tá? Exatamente a letra B. Alguns estudiosos afirmam que estamos passando por uma nova revolução agrícola. Essa afirmação tem origem no surgimento de um novo elemento na produção agrícola mundial. E esse novo elemento aí de destaque na produção agrícola mundial, né? Esse componente é exatamente os transgênicos, né? Os organismos geneticamente modificados, né? Que proporcionou que determinadas áreas, né? Áreas que em termos climáticos não facilitava, né? Não ajudava na plantação, aí com o desenvolvimento, o aperfeiçoamento de determinadas sementes, né? Passou a se utilizar, se plantar naquelas áreas de climas mais extremos. Exatamente porque, devido a esse organismo ser geneticamente modificado, né, ele foi adaptado para se cultivar naquela área, né? Isso é uma revolução. Ou seja, o clima, nesse aspecto, ele deixou de ser um impeditivo. Tá? Transgênicos no sentido de aperfeiçoar determinadas sementes, tá? Para serem resistentes a determinadas pragas. No passado, né, pragas dizimavam aí plantações e plantações, fazendo com que produtores tivessem altos prejuízos. Com esse aperfeiçoamento, né, partir aí de organismos geneticamente modificados, transgênicos, muitos cultivos passaram a ser resistentes a determinadas pragas, tá?
Então, isso realmente, né, caracteriza, né, uma revolução na agricultura, tá? A alternativa correta aí para a nossa sexta questão, letra B de bola, ok? Vamos avançar? Olha só, a sétima questão. O que diz aí a nossa sétima questão? A sétima questão diz o seguinte: as atividades agropecuárias são realizadas pelos seres humanos há mais de 10 mil anos. Essas atividades se desenvolveram por meio do cultivo agrícola, da utilização de ferramentas, da domesticação de animais, do aperfeiçoamento de técnicas e do uso de tecnologias. Analise as afirmativas abaixo sobre as atividades agropecuárias, tá? Então, olha só. Afirmativa 1. A agropecuária comercial moderna caracteriza-se pelo uso intensivo. A agropecuária comercial moderna caracteriza-se pelo uso intensivo de recursos tecnológicos, como máquinas e insumos. É necessário que a produção seja acompanhada por mão de obra especializada. Verdadeiríssimo, gente, esse primeiro item, né? A agropecuária comercial moderna caracteriza-se pelo uso intensivo de recursos tecnológicos, né, como máquinas e insumos, né, moderno maquinário, insumos mais aperfeiçoados. É necessário que a produção seja, sim, é necessário que essa produção seja acompanhada por mão de obra especializada, né? Nós sabemos que essa agropecuária moderna, ela contribuiu para que ocorresse um desemprego estrutural rural, tá? Aquela população que a mão de obra, né, o tipo de mão de obra que ela desenvolve é uma mão de obra rudimentar. Então, em decorrência da mecanização, não houve mais a necessidade, né, do trabalho dessa população. Porém, houve e há necessidade de um tipo de mão de obra que é uma mão de obra mais o quê? Mais especializada, mais o quê? Mais qualificada, tá? Segunda afirmação. Nos últimos anos surgiu um novo recurso tecnológico decorrente da pesquisa biotecnológica e voltado para a produção agrícola, que são os transgênicos. Seus defensores argumentam que, com seu cultivo e utilização, aumentará a produção de alimentos no mundo. A questão anterior, né, nos ajuda a ratificar, confirmar esse item, né, essa afirmação 2, né, como verdadeira. Então, realmente, né, nos últimos anos surgiu esse novo recurso tecnológico decorrente aí da pesquisa biotecnológica e voltado para a produção agrícola, que são os transgênicos, tá? E aí seus defensores, aqueles que defendem o uso desses transgênicos, afirmam que seu cultivo e utilização aumentará a produção de alimentos no mundo. E a terceira afirmação diz o quê? Com a utilização de agrotóxicos, pode-se eliminar os insetos nocivos, acabando com o ápice da cadeia alimentar. Por outro lado, é possível ocorrer contaminação do aquífero confinado, água subterrânea, e do solo, por meio dos macro-organismos que podem desaparecer e tornar o solo fértil. E aí, galerinha, verdadeira ou falsa essa alternativa? Coloque os nossos polos novamente, Renan, para nós observarmos aqui. Quem está presente. Olha aí, Eliseu Martins, Uruçuí.
Terceira afirmação, verdadeiro ou falso? Terceira afirmação, galera, ela é falsa, tá? Então, olha só. Das alternativas anteriores, das afirmativas anteriores, desculpa, né? Não é alternativo, né? Afirmativa. Das afirmativas anteriores, a letra A diz que apenas uma está correta, a letra B diz que apenas a 2 está correta. A alternativa correta aí é exatamente a letra D de dado, né? Apenas 1 e 2, né? Apenas as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras, estão corretas, viu, galera? É a letra D de dado, tá? Vamos... Olha aí. Na questão seguinte, né? Questão de número 8, é para você marcar como verdadeiro ou falso. Sobre a agropecuária mundial, marque verdadeiro ou falso. Olha só, a primeira afirmação. A agricultura itinerante conta com mão de obra qualificada, itinerante, aquela que o agricultor trabalha numa área num determinado ano, depois trabalha em outro, vai fazendo queimadas, né? Volta aí para o nosso tempo, Renan, só para observarmos aqui. Ou seja, ele sai migrando de uma área para outra, né? Lembra? É o que normalmente nós observamos em grande parte aqui do nosso Nordeste, tá? Então, gente, olha, como o nosso tempo expirou, nós vamos deixar essa questão como uma atividade para casa, tá? Vocês vão fazer, vão pesquisar, né? E aí vão fazer em casa, essa questão de número 8, né? Vai ser uma atividade para casa. E nosso tempo expirou, por hoje é só, né? Desejo a vocês um bom fim de semana e até quarta-feira, né? Quarta-feira aí nós temos mais uma aula, né, de geografia, na primeira aula de 7 às 8. Pois fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, galera!